Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Abram suas Bíblias. Evangelho de João. Capítulo 3, verso 17. Aleluias. Evangelho de João, capítulo 3, verso 17. Crente pentecostal que achou, diz amém. Amém. Como não foi convincente, crente que vai morar no céu e que achou, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Agora sim, glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 3, 17, diz assim: Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Abram agora as suas Bíblias em Colossenses, capítulo 2, o verso 7. Aleluias. Colossenses 2, verso 7. Glória a Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus, que vive e reina para todo sempre. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Amém? Pode assentar, dando glória a Deus. Queridos, vocês lembram o texto que vocês acabaram de ler? Vocês leram João capítulo 3, verso 17, e vocês leram Colossenses capítulo 2, verso 7. Na leitura desses dois textos, eu quero trazer aqui uma mensagem com o título A Missão Principal da Igreja. Queridos, ou a principal missão da igreja. A igreja, ela tem uma missão principal. Ela foi constituída com uma missão. Dentro dessa missão principal, meus queridos, nós classificamos duas tarefas primordiais para o cumprimento da missão da igreja. E as duas tarefas primordiais da igreja é o anúncio do Evangelho e a edificação dos crentes. Nessa manhã eu falava a respeito do anúncio do Evangelho e da edificação dos crentes, e nessa noite eu quero tornar a falar novamente. Queridos, quanto ao anúncio do Evangelho, nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo essa doce missão. Jesus, ele nos diz em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, aquele que crê será salvo. Meus irmãos, essa então se constitui a tarefa principal da igreja do Senhor Jesus Cristo, ou essa é o primeiro aspecto da tarefa da igreja, o anúncio do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é exatamente o poder de Deus para todo aquele que crê. Sendo assim, meus irmãos, o Evangelho, quando nós anunciamos ele tem poder suficiente para resgatar das trevas homens e mulheres perdidos e transportá-los para a maravilhosa luz da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual todos nós participamos dela nesses dias. Portanto, o Evangelho é o poder de Deus e constitui a tarefa principal, primordial da igreja, o anúncio do Evangelho. Eu não sei o que você pensava como tarefa principal na sua vida no reino de Deus. Há muitos que pensavam, por exemplo, que a tarefa principal deles era limpar a igreja, era cuidar da portaria, era abrir a igreja, era limpar o templo, é cuidar do som, é tocar o instrumento. Muitos talvez
pensam que essas são as suas tarefas principais, mas essa é uma tarefa secundária e também muito importante. É importante sim cantarmos, louvarmos a Deus, mas essa se constitui a outra parte da nossa tarefa, porque a principal tarefa da igreja é o anúncio do nosso Senhor Jesus Cristo, morto, ressuscitado, dando salvação para todo aquele que crê no seu nome. Meus irmãos, essa tarefa para nós, ela é primordial, ela é essencial, e nós nos esquecemos dessa tarefa há muito em nossas vidas. Todos nós precisamos anunciar ao nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Ele morreu, ressuscitou e vai voltar para levar a sua igreja. E a igreja que anuncia a volta do Senhor Jesus Cristo vai ser levada naquele grande dia. Por isso, queridos, essa tarefa é a principal tarefa da igreja, é a principal missão da igreja, o anúncio do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns homens, no início, compreenderam muito bem essa tarefa. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando teve um encontro com Cristo, ele deixou de ser perseguidor para ser agora pregador do Evangelho de Deus. Recebendo esta missão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi de cidade em cidade, pregando a palavra de Deus, instruindo os incautos, combatendo aqueles que eram contra o Evangelho, servindo-se de prisioneiro do Evangelho, para resgatar aqueles que eram prisioneiros do diabo. Quando nós entendemos a nossa missão no reino dos céus, tudo se faz mais claro e límpido para nós. Quando nós não entendemos a nossa missão no Evangelho, tudo se torna bagunça, brigas e atritos. Mas quando nós entendemos a nossa missão no Evangelho, meus irmãos, aí o inferno não dá conta dos anunciantes da palavra de Deus. E esse apóstolo Paulo pregou o Evangelho de Deus em Éfeso, em Colosso, ele pregou na Grécia, ele pregou na Antioquia, o apóstolo Paulo pregou na Galácia, pregou em Roma. Meus irmãos, este apóstolo, ele se deu ao Evangelho, se entregou ao Evangelho, anunciando o Evangelho constantemente, e não só ele, mas Pedro também, Tomé também, do Paíndia. Meus queridos, como nós precisamos nesses últimos dias nos tornar novamente como anunciantes, arautos do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a tarefa principal de todos nós. Preste atenção que naquele grande dia, a palavra do Senhor nos diz que em Apocalipse, todos os povos, tribos, línguas, se chegarão diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, como que todos os povos, tribos, línguas, se apresentarão diante do nosso Senhor Jesus, se não há quem pregue, se não há quem anuncie? Como diz Romanos, quem há de ir pelo Evangelho, quem há de ir anunciar o Evangelho? Nós precisamos anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e o anúncio não está preso a este púlpito, muito pelo contrário, o anúncio é livre em todo canto, becos e valadas. Como eu disse aqui na quarta-feira, nós precisamos anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa principal tarefa, é a nossa principal missão. Todos nós estamos imbuídos de anunciarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, crianças, jovens, adolescentes, adultos, todos estão com essa missão, pois foi o próprio Cristo que disse: ide, anunciai o Evangelho. E ainda digo mais, se a igreja de fato quer viver como uma igreja adoradora do nosso Senhor Jesus Cristo, ela precisa anunciar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, os milagres se mostram muito mais no Novo Testamento, quando os apóstolos estão anunciando ao nosso Senhor Jesus Cristo.
Os milagres se manifestam mais poderosamente quando os apóstolos estão anunciando ao senhorio de Cristo, a sua soberania sobre a morte, a sua vitória sobre as trevas. O senhorio de Cristo se torna conhecido quando nós anunciamos. E nós precisamos anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não se manifesta em esplendor a glória de Deus quando cantamos, mas quando anunciamos. E como nós precisamos ser anunciantes do Evangelho de Deus. Ei, quer trazer a glória de Deus para a tua vida? Se torne anunciante do Evangelho de Deus, se torne pregador do Evangelho de Deus, se torne pregoeira do Evangelho de Deus, se torne um anunciante do Evangelho de Deus. Quer manifestar a glória de Deus? Anuncie o Evangelho de Deus. Nos nossos dias, disparou-se há muito tempo uma confusão mental, em que prendeu a igreja em um limbo, dizendo que a verdadeira adoração é enquanto cantamos, é enquanto gesticulamos e ficamos todos reunidos todo domingo, toda sexta, toda quarta, pensando que estamos atraindo a presença, a glória de Deus, porque estamos cantando. Quer atrair a presença de Deus na terra? Entre no lugar perdido e anuncie o Evangelho de Cristo. Eu sei que isso fere o âmago de muitas pessoas, eu sei que isso confronta o coração de muitas pessoas, mas a palavra de Deus, ela me mostra claramente que é anunciando a palavra de Deus nos nossos dias que Cristo se manifesta no meio dos perdidos. Portanto, ela nos chama a anunciar ao Senhor Jesus Cristo. Primeiro, porque foi Ele que foi enviado de Deus para nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para nós, para que não perecêssemos, para que tivéssemos vida. E o que Jesus mais fez foi anunciar as boas novas da salvação, a chegada do reino de Deus. E como que nós precisamos nos tornar novamente anunciante da palavra de Deus? Nós estamos com os corações perdidos, porque pensamos que fazemos a obra porque cantamos. Eu vou chegar nessa parte. Ei, nós fazemos a obra de Deus quando pregamos, quando anunciamos a Cristo, quando os pecadores se arrependem, aí nós fazemos a obra de Deus. Como é importante para nós, e eu sei que esse sermão se torna forte para os nossos dias, porque confronta o comportamento da igreja nos nossos dias. A igreja nos nossos dias está na maresia. Ela pensa que é vivendo de canção em canção que ela se torna adoradora, que ela se torna exaltadora. Ei, não é não, é anunciando as boas novas de salvação. Nós precisamos anunciar o senhorio de Cristo, anunciar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos anunciar a este mestre bondoso, a esse que é misericordioso, que teve misericórdia da minha alma e da sua alma. E como a gente era ruim e não prestava, mas foi através do anúncio do Evangelho de Cristo que nós reconhecemos o seu senhorio e nos entregamos a Ele por completo. Eu tenho certeza que aqui a maioria foi ouvindo um sermão, foi sendo ensinado nas Escrituras, que teve arrependimento dos seus pecados e se entregou a Jesus Cristo. Eu tenho certeza que 90% da igreja aqui nessa noite, ouvindo a palavra de Deus, foi que se converteu, e não de outro jeito. Por isso se faz necessário anunciarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. É uma tarefa em que todos nós estamos envolvidos e devemos nos dedicar por completo. Essa é a missão da igreja.
isso é primordial na igreja, isso é principal na igreja. Depois, a segunda característica, dentro da missão principal da igreja, é a edificação dos salvos. Preste atenção, a igreja, ela anuncia a Cristo, ganha aquele povo que está perdido e traz para a igreja para edificá-los, para que eles possam crescer num fundamento firme e forte. A palavra de Deus nos diz aqui em Colossenses 2,7 que nele radicados e edificados e confirmados na fé, como tal fostes instruído, crescendo em graça, crescendo em ações de graça. Preste atenção, nós temos uma missão muito importante. A primeira missão é anunciar o nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro aspecto e primordial da igreja é o anúncio do Evangelho, é anunciar Jesus Cristo. Todo pecador precisa ouvir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se o seu coração não dói, porque não anunciamos o Evangelho de Cristo, é porque nós mesmos também estamos perdidos dentro da igreja, e nós precisamos anunciar, nós precisamos fazer de tudo para anunciar o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser estratégicos, nós precisamos ser pessoas pensantes, crentes pensantes, em como anunciar, em qual horário anunciar, como fazer o anúncio. Nós precisamos pensar em todos esses aspectos. Ei, a igreja de hoje não se preocupa mais com anúncio, porque o que ela tem se preocupado é com as bênçãos que elas talvez podem estar recebendo ao vir num culto como este. Muitos de nós estamos preocupados com as nossas situações de vida. É importante nos preocuparmos com as nossas vidas, sim, mas não é o primordial nas nossas vidas e no serviço do reino. No serviço do reino, meus queridos, doente ou não, o primordial é anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E o interessante é que o doente vai dizer para o pecador que ele cura, salva e liberta, mesmo estando doente. E o interessante é que o Evangelho é que é o poder de Deus, e não aquele que anuncia. Por isso nós anunciamos todas as verdades contidas no Evangelho, para que o pecador, ao ouvir a palavra de Deus, possa se arrepender dos seus pecados. Essa é a história da salvação, onde nós temos um Salvador amoroso, e como pecadores nos arrependemos dos nossos pecados. Acontecendo isso, nós buscamos aqueles que estão se perdendo lá fora e trazemos para o nosso aprisco. A partir de agora, a palavra de Deus vai nos dizer que começa um processo de edificação. O processo de edificação, ele é feito por todos nós. A palavra de Deus, por exemplo, ela vai nos dizer que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Não está dando exclusividade ao pastor, mas é uns aos outros. Nisto, ela nos denota ou nos mostra que todos nós temos uma missão na edificação das vidas. Todos nós temos uma missão aqui dentro, um com o outro. Dentro dessa missão, na edificação, você tem que estar preparado para ouvir. Ouvir é um ponto fundamental na edificação da igreja. Quando você for ouvir algum irmão, saiba ouvir a este irmão. Saiba entender as suas dores, saiba entender as suas lutas, saiba entender as suas dificuldades, saiba entender as suas derrotas, saiba entender as suas desventuras. E se ele está conversando contigo, falando para você, é porque Deus te deu esta missão, e nesta missão você vai precisar edificar esse irmão. Você é um missionário de Deus dentro da igreja de Deus, com uma missão e uma tarefa de edificação dos irmãos. Nesse ponto, você não pode falhar na tua missão,
porque agora você é um edificador de Cristo Jesus, um edificador da igreja, um edificador do irmão que está crescendo na fé, que está na fé ou que está abalado na fé. E como missão, você agora recebe uma tarefa de Deus, e é uma tarefa essencial, principal, primordial. Tem que ter zelo, tem que ter cuidado, tem que ouvir com carinho, tem que ter o Espírito Santo, tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter palavra, tem que ter canto, porque o irmão vai ser edificado em Cristo Jesus. E você não pode de forma nenhuma fazer com que a missão seja prejudicada. Por isso nós temos que ser bons ouvintes. Precisamos ouvir bem. Precisamos entender bem. Porque ouvindo o irmão, e se somos de fato encarregados nessa missão, nós temos uma palavra de Deus para o nosso irmão. E ter uma palavra de Deus para o nosso irmão, isso significa edificação na igreja de Deus. Agora, quando nós falhamos na missão, significa destruição, porque o contrário de edificar é destruir. Por isso nós não podemos falhar na missão também da edificação. E se nós vamos ouvir qualquer irmão, qualquer irmã, nós precisamos saber ouvir. Não podemos, por exemplo, ouvir e sair correndo a louca, querendo dizer para todo mundo a vida daquele irmão. Você falhou na missão. Quando nós ouvimos o irmão contando para nós as suas desventuras, Deus nos quer fiéis aos nossos ouvidos. Precisamos entender, pôr no coração, guardar na nossa alma, porque se nós estamos arraigados em Cristo Jesus, nós podemos edificar aqueles que estão perecendo. Então nós não saímos contando a vida do irmão, não contamos das suas derrotas, não contamos das suas frustrações, não contamos das destruição que ele passa na vida dele. Muito pelo contrário, a Bíblia exorta os edificadores se manter firmes e fiéis, orando em todo tempo uns pelos outros. Percebe que é uma tarefa principal, primordial, duas tarefas juntas se formam uma só, porque não adianta ganhar e perder aqui dentro, não adianta ir lá fora e pescar, chega aqui a linha corta, não adianta ir lá e tirar do mundo e joga aqui para dentro e ele se perde aqui como se fosse no mundo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma obra completa, ela é um edifício muito bem construído, e que se todos nós juntos entendermos a nossa posição nesse edifício, esse edifício será extraordinário, esse edifício de fato trará vida, trará luz àqueles que estão perdidos, salvará do inferno aquele que está indo para lá. Por isso é importante, olha, e como processo de edificação, eu bem disse aqui de manhã, que nós começamos primeiro pescando, porque nós anunciamos a palavra de Deus, anunciamos a Cristo Jesus, e diante do anúncio, aquele que é o ouvinte, ele se entrega à mensagem do Evangelho de Deus, e ele vem para cá. Aqui começa o processo de edificação, é o início de tudo, e todos nós estamos envolvidos. Esse processo de edificação, ele vai até a confirmação da fé, porque a fé do crente, ela precisa ser confirmada. Derrotamos o pecado, vencemos as ciladas do diabo, agora estamos firmes em Cristo Jesus, e nós estamos confirmados na fé. Então é bem provável que você começou primeiro aceitando a Jesus como seu Senhor e Salvador. Assim a maioria de nós fazemos, entregamos a nossa vida a Ele,
aqui levantamos a nossa mão e começamos o processo de edificação. Esse processo de edificação, ele vai até a confirmação da nossa fé. E você sabe que nesse processo de edificação, muitos param na jornada, muitos param na caminhada. Por quê? Porque não foi confirmado na fé. Qual é o tempo, pastor, para se confirmar na fé a minha vida em Cristo Jesus? O tempo aqui, querido, não é mencionado. Depende da sua dedicação no Evangelho de Deus. Depende do seu empenho no Evangelho de Deus. Depende das suas renúncias para o Evangelho de Deus. Depende do quanto você renuncia ao mundo e vive para Deus. Aqui envolve renúncia. Aqui envolve largar o mundo e viver no reino. É o processo de edificação. Todos que estão aqui nessa noite largou alguma coisa aí do mundo. Todos que estão aqui nessa noite certamente largou as mazelas do pecado lá fora. E agora estão vivendo um processo de edificação. Se você não está vivendo, eu te convido a vir viver este processo de edificação, senão você não vai ser salvo. Senão sua alma vai para o inferno. E dura coisa vai ser, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo está aqui anunciando e edificando. Esse é o processo principal da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Anunciar e edificar. É a tarefa principal da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, meus queridos, edificamos quando estamos reunidos neste culto, e neste culto nós cantamos, nós oramos, e nós também pregamos a palavra de Deus. Nisso se constitui a edificação daqueles que estão sendo salvos. Portanto, se você não foi edificado no louvor, você perdeu uma parte da edificação na sua vida. Se você não foi edificado na oração, você perdeu uma parte da edificação na sua vida no culto de hoje. Portanto, se você não está sendo edificado com essa mensagem, você perdeu uma parte da edificação na sua vida. Tudo isso acontece num culto como este. Por isso que num culto como este nós temos oração, louvor e palavra. Para que todos nós, crentes em Cristo Jesus, possamos ser edificados até ter a nossa fé confirmada no Senhor. Nesse processo muitos estão se perdendo. Por quê? Porque ora não quer largar um pedaço do mundo. Ora quer ficar no mundo, ora quer ficar na igreja, e nós não podemos, é um processo lindo que nós temos que viver firmes nele. Se não for assim, a edificação nossa vai por água abaixo. E nessa trajetória tem muitos que se acham autossuficientes, que estão fortes por si só. Muitos que pensam que não irão cair, e por isso as palavras do pastor são balelas. Conheço um amigo meu que recente ele me confessou isso. Ele disse: olha pastor, eu achava que eu era forte. Eu achava que eu era forte e que nunca seria abalado, de tão forte que eu me sentia. Mas hoje eu estou na lama. O processo de edificação, ele precisa ser respeitado, entendido, compreendido, para que nenhum de nós venhamos a nos perder. Nesse processo de edificação, como já muito bem foi dito, é preciso submissão. Já foi dito aqui nessa noite, comentado sobre o culto de sexta-feira, que se não houvermos submissão, se não houver humildade no nosso coração, o nosso processo de edificação morre, fica pela metade. Jesus logo disse para Pedro, pastor Isaías estava falando aqui: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Somente no lavar os pés de Pedro.
Pedro desesperado, não lava só os pés, lava logo o corpo todo, Senhor. Pedro não entende o processo de edificação. E muitos de nós também estamos sem entender o processo de edificação. O processo de edificação exige sim humilhação. Humilhai-vos, pois, perante a presença do Senhor, ou a potente mão do Senhor, ou na presença do Senhor. Exige humilhação. Humilhação é uma palavra inadequada para os nossos dias, porque ela confronta o nosso ego e a nossa vaidade. Humilhação é um processo em que nós não somos nada e Deus é tudo. Mas nos dias de hoje nós queremos ser tudo e Deus ser nada, aonde Ele tem que satisfazer os desejos nossos, a nossa vontade, o nosso querer. Deus é Deus, gente. É soberano, é Senhor. Para se chegar na presença dEle, tem que tirar as vestes ou rasgar as vestes. É nós que vamos entrar no céu dEle, não é Ele que vai entrar no nosso céu, não. Ei, crente, sai do seu céu, vem para o céu de Deus. Se humilha, se humilha. Quer ser edificado, quer ser confirmado, corre para ser confirmado na fé. Nós temos que correr para ser confirmados. Nós não podemos ficar achando que nós somos os bons, os bambambãs, os tal, ou as bambambã, né? Porque se tu ficar achando que tu é o bambambã, ou a bambambã da vez, tu vai morrer espiritualmente, não vai ser confirmada na fé, e vai ser mais um linguarudo ou linguaruda que vai sair dizendo por aí, ou falando mal da igreja do Senhor Jesus. É isso que vai restar, é falar mal da igreja, é criticar a igreja, é condenar a igreja. Sabe por quê? Você já morreu no processo de edificação. Quando a gente morre no processo de edificação, só nos resta falar mal. Querer dizer que a igreja é derrotada, mas o derrotado é você. Por quê? Porque não perseverou, porque não foi fiel, não foi humilde. O pastor falava aqui agora há pouco de servir um ao outro. Nesse processo de edificação, nós estamos comprometidos uns com os outros. Você não está livre do seu irmão. O seu irmão é uma peça fundamental neste processo de edificação na sua vida. O seu irmão é uma chave fundamental neste processo de edificação na sua vida. Você tanto vai ser ouvido para ele, quanto ele vai ser ouvido para você. Nesse processo nós precisamos entender que eu tenho que dar o meu ombro e você também fornecer o seu. Nesse processo você tem que compreender as minhas dificuldades e eu as suas. Nesse processo eu sou ruim e você também é. Nesse processo você erra e eu também estou errando. E se não há compreensão entre eu e você, nós estamos perdidos. Nesse processo, o crente que deixa crente para trás já perdeu o processo. O processo de edificação é para todos nós. E você não pode se pensar ou deixar-se pensar que o seu irmão está esquecido. Ei, a indiferença não cabe na igreja. Indiferença não cabe entre nós, porque entre nós tem que haver edificação. E se você é indiferente ao teu irmão, não se preocupa com ele, preocupa só com você, você perdeu no processo de edificação. O quanto você está preocupado com o seu irmão? O quanto você tem pensado no seu irmão? O quanto você sabe do seu irmão? O quanto você sabe, se preocupa e se dedica ao seu irmão?
nós praticamente quase não preocupamos com ninguém. Porque nos nossos dias, nós estamos extremamente entregues a nós mesmos. E nós não podemos estar entregues a nós mesmos. Nos nossos dias, nós queremos ou estamos preocupados com o que estamos sentindo, com o que estamos passando. Nós estamos preocupados conosco. É a individualidade. A Bíblia diz que a igreja como corpo, vai herdar o reino de Deus. O indivíduo por si só não entra no reino de Deus. Ou você é corpo ou você não faz parte do corpo. Por isso que a edificação no corpo. O apóstolo ainda vai dizer que se um membro no corpo sofre, todo o corpo sofre. Como pode tu não sofrer com teu irmão sofrendo? E ainda assim querer dizer que pertence ao corpo. Não tem como você pertencer ao corpo. Você é indiferente. Nós não podemos ser indiferentes. Ou a gente rasga o nosso coração, tirando dele a vaidade, o orgulho, a soberba, ou a gente vai sair do processo de edificação. Pastor, e quando é que eu vou sair? Deus sabe. Nós precisamos firmar os nossos pés no processo de edificação da igreja. Porque senão não adianta anunciar se a igreja não edifica. Não adianta ir pregar se nós não edificamos aqui. É como pegar um morto de fome e jogar numa prisão que não tem comida. Ou seja, tira do calabouço e joga para a morte. Então nós precisamos ser edificadores em Cristo Jesus. Nós precisamos compreender o nosso irmão, entender o nosso irmão, lutar pelo nosso irmão, preocupar com o nosso irmão. E precisamos fazer isso, pelo menos iniciarmos com a preocupação mínima de orar por ele. Essa é uma preocupação mínima. É uma preocupação mínima, que a igreja nos dias de hoje não tem dado conta, de orar uns pelos outros. E como nós precisamos orar uns pelos outros. Ei, nós vamos vencer lutas juntos, unidos. É unidos que nós vamos vencer as nossas batalhas. Crente sozinho não vence batalha. Nós precisamos estar juntos, fortes, para termos a nossa fé confirmada no Senhor Jesus Cristo. Se você for para a sua casa indiferente, sem se preocupar com o seu irmão, sem querer saber notícia do seu irmão, você vai perder no processo de edificação. Irmãos, Deus não é contra a palavra dele. Deus não é contra a palavra dele. Não adianta você pensar, não, Jesus me conhece. Ou você se rende à palavra dele, ou você vai ficar fora do processo. E a palavra dele diz que nós somos corpos, membros uns dos outros, cada um com um serviço para o corpo. O serviço para o corpo é o meu serviço para você, e é o seu serviço para mim. Para que serve o ouvido? Para que, ouvindo o que necessário é, eu possa reagir, todo o meu corpo, todos os meus membros, possa reagir em conformidade àquilo que eu estou ouvindo. Por exemplo, se eu ouvir um tiro, o que eu vou fazer? Eu vou correr, eu vou me abaixar, eu vou me esconder. Mas se eu não escuto o tiro, o que o meu corpo faz? Está nem aí. E o tiro está comendo. Aí é como diz aquele ditado, é igual cego em tiroteio, né? Se eu não estou vendo, né? Da onde está vendo o tiro? Para onde é que eu vou? Não sei, está perdido. Por isso um membro não é sozinho.
O membro é no corpo para ajudar o corpo. O membro é no corpo para ajudar no corpo. O corpo de Cristo se constitui dos irmãos. Nós, como a igreja, nos constituímos corpo de Cristo. Ou seja, um aqui vai ter tarefa diferente da outra. O que é ouvido, quando ouvir, vai proteger o corpo dos perigos que estão vindo, porque ele escutou os perigos. Aquele que é o olho, ao ver, vai fazer com que o corpo se proteja, porque está vendo e está alertando a igreja. Aquele que é boca, vai dizer ao corpo, quando o perigo vem. Crente gosta de comida, né? Aquele que é boca vai dizer, tem comida, quando ela estiver pronta. Aí vocês gostou, né? Agora, se a boca não fala, é sozinha, não está nem aí para o corpo, a comida está pronta, mas a boca não avisa, o corpo padece, porque um membro decidiu ficar fora do corpo. É assim que se constitui o corpo de Cristo. É um servindo ao outro. E nós precisamos nos entregar nesse processo de edificação. O Evangelho de Cristo nunca foi fácil. O Evangelho de Cristo sempre vai ser carregar a cruz. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Aí vem e segue. Se você está querendo facilidade, não é no corpo de Cristo. No corpo de Cristo tudo é mais difícil, tudo é trabalhoso, tudo é pesaroso. É por isso que o corpo tem que estar firme, junto, edificando um ao outro, porque as batalhas vêm, as guerras vêm, mas o corpo está firme. Facilidade não é no reino de Deus. Estão pregando por aí que você vai ser próspero, rico, afamado, seu nome vai ser soprado. Vai ser soprado. Tem umas expressões assim, meio do interior, né, que a gente fica assim, se reservando de falar, né, que nos dias de hoje você fala é uma ofensa. Quando você fala umas expressões mais fortes no dia de hoje, todo mundo se sente ofendido, ou a maioria, né? Mas eu lembro da minha avó, eu lembro das minhas tias falando isso, nós não se sentia ofendido não, nós ficávamos era com temor. Eu ia dizer aqui, só para os irmãos escandalizar um pouquinho, seu nome vai ser soprado para o quinto dos infernos, para a boca da onça, se tu está procurando fama no reino, se tu está procurando as coisas carnais no reino que é espiritual, é o inferno que está te chamando. Vem, vem, a boca do jacaré aberta, ó, e você indo. A gente precisa, queridos, a gente precisa mudar o nosso ânimo. Ou você acorda para ser um crente edificado e edificando, ou você vai morrer, crente. Eu ouvi umas conversas de uns crentes de 30 anos, eu já tenho 30 anos no Evangelho, eu estou vendo os crentes de 30 anos tudo perdido. Aqui não tem tempo não, aqui a palavra de Deus diz é perseverar até o fim. Crente que não persevera até o fim é comido pela onça. Ou você persevera anunciando e edificando todo o tempo, ou você vai para o beleléu. E isso vai ser trágico para você. O sermão hoje pode ser ruim, mas se tu der ouvido a ele, é palavra de vida eterna. Se tu não der ouvido a ele, é palavra de morte eterna para você.
Uai. Não tem como, a gente tem que dar ouvido. Irmão Zé aqui de muleta, subiu 120, quase 120, faltam uns 2, 3, né, irmão Zé? Faltou 5 dias, contado na palma da mão, de oração no monte, procurando orar pelos irmãos, não é enfermidade, não é gripe. O irmão usa muleta, não é gripe, que pode fazer com que você não se dedique na edificação do corpo de Cristo. O irmão usa muleta. Quantas vezes eu vi a irmã Michele debaixo de chuva vindo com esse carrinho, com o Caleb e Josué, para a escola bíblica dominical, onde tem crente bom, que não tem filho e não vem. Quantos crentes que dorme, que perece, que não recebe a edificação da igreja. Ser edificado é se dedicar, suar. Perseverança é suar sangue como Cristo. Igreja de hoje quer perseverar na cama. Que perseverança é essa? Igreja de hoje não aguenta ouvir uma afronta que sai chorando. Nós temos que ser homens e mulheres prontos para ouvir. No reino de Deus não entra frouxo, não entra covarde. Gideão, o Senhor já mostrou para ele, covarde não entra, frouxo não entra, chorão não entra. Agora se for chorão perseverante igual o profeta Jeremias, aí tudo bem. Mas aquele que quebra a unha e sai chorando, irmão, homem, eu vou falar, tem uns homens que dá vontade de você esfregar ele um pouquinho para ver se ele se atina. Quebra uma unha, sai chorando. Não pode ser assim. Aqui é confronto. O reino dos céus é confronto. Ou você quer entrar no céu, é confronto. Por quê? Porque os pecados estão aqui, me levando para o inferno. Se está me levando para o inferno, eu tenho que ser confrontado nos meus pecados, para que os meus pecados não tenham poder sobre mim, e o Evangelho ganhe poder sobre mim. E eu renuncio os meus pecados. É assim que tem que ser. É por isso que o crente linguarudo tem que deixar de ser linguarudo e tem que ouvir que é linguarudo. Porque é o pecado da língua que Tiago exorta, que põe fogo num grande barco. Ou nos servimos para edificarmos uns aos outros, em amor, dedicando fortemente nessa igreja, ou nós não servimos para nada. Irmão, não tem enganação aqui não. Aqui a gente entra no céu. Quem for para entrar no céu, vai entrar no céu, porque aqui não tem enganação. Não estou aqui para enganar ninguém, nenhum dos pastores aqui está aqui para enganar. Eu tenho certeza, ninguém está aqui para enganar ninguém. A gente vai entrar no céu como? Ouvindo palavra de exortação, ouvindo paulada na mureta. É assim que nós vamos entrar no céu, sabendo que nós somos pecadores e temos que se arrepender dos nossos pecados. É ouvindo quando a gente não queria ouvir. Eu conheci uns irmãos, estou encerrando, queridos, estou encerrando. Eu conheci umas irmãs que elas de vez em quando aprontavam. E aí era o seguinte, parece que a coisa casava. Elas aprontavam no período em que a igreja recebia pastor de fora, e sempre vinha pastor de revelação. E aí elas aprontavam, e no meio do culto, parece que a gente se encontrava sempre, aí elas ficavam, ai, tomara que Deus não use ninguém para falar nessa noite. Tomara que fique tudo escondido. E elas entravam e elas sempre ficavam no último banco, que abaixava a cabeça. Que era para não ser vista. Queria cumprir o culto, mas não queria ouvir a voz de Deus. Aí, Deus sempre pegava o pastor que vinha e ia lá, irmãos, era certo, era uma surra toda vez. E Deus usava, e Deus falava. Filha minha, tome vergonha na cara, põe-te como serva. E eu ficava aqui, né? Eu te escolhi. Não, e Deus é tão misericordioso que ainda dizia, eu te escolhi, eu te chamei, te amei.
Falei, nossa, Deus é tão lindo. A pessoa está ali traindo, pecando, e Deus ainda está falando que está amando. Aí virava aquele chororô na igreja, que é o pecador, quando vê que Deus está falando que ama ele chora mesmo, né? Que ele é pecador e Deus está falando, eu te amo. Aí nós se derrama na presença dele. Queridos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus para nós entrarmos no céu. É no céu que nós vamos entrar. Não foge da palavra de Deus não, pecador. Quando ouvir, arrepende do seu pecado. Falou, Senhor, obrigado pela sua palavra, porque agora eu vou arrepender dos meus pecados e vou ser edificado em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Queridos, a igreja tem uma missão principal. E nessa missão existem duas tarefas primordiais. Quais são as tarefas primordiais da igreja? Glória a Deus. As duas tarefas primordiais da igreja é anunciar o evangelho e edificar os salvos. Essa é a nossa tarefa. Quando você vir para a igreja, você tem uma missão. Quando você for ouvir um irmão, uma irmã, você tem uma missão. Deus te confiou essa missão. Edificação do crente. Edifica o crente com uma palavra, com uma oração, com um louvor. Ensinando, exortando. Em tudo se dedique na edificação. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos nessa noite, Senhor Jesus, pela Tua palavra, Pai. Ansiamos pela Tua salvação, Senhor. E ansiamos pelas Tuas grandes obras no nosso meio, Pai querido. Ó Espírito Santo de Deus, abala os corações daqueles que ainda se encontram indiferentes, Senhor. Daqueles que estão com o coração longe desta obra, Pai. Deus, no nome santo de Jesus, toca o coração daqueles que estão se perdendo, Senhor. Toca o coração daqueles que estão longe do Teu Evangelho, Pai. Espírito Santo de Deus, proporciona a salvação nos nossos dias, Senhor. Usa a Tua igreja para anunciar e para edificar, meu Senhor Jesus. Assim nós oramos nessa noite, Pai, e cremos no nome de Jesus.